meus amigos, minhas amigas. Um ótimo dia para todos vocês, ok, gente? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo falando das coisas antigas. É lá dos anos 50, 60, por aí. Há 50 anos atrás, muita gente, né, os jovens principalmente, né, quem tem até 20 anos, não lembra de muitas coisas de antigamente. Como eu já tenho 73 anos, vivi aquela época, de quando era garotinho, né, de 7, 8, 10 anos, e eu me lembro de algumas coisas ainda. E eu quero passar para vocês, que não sabe, nunca viu, essas coisas antigas, que nem existe mais, né? E algumas coisas, né, que foram do passado, né? Há 50, 60 anos atrás, é muita coisa, né? Muitos anos. Vocês lembram do refrigerante Crush e Pepsi? Antigamente tinha aquele refrigerante Crush, né? Que era de laranja, e o Pepsi, que era a Coca-Cola de hoje, se não me engano, né? Lembra do engraxate, aqueles menininhos que ficavam nas rodoviárias, em lojas, em ruas, com aquelas caixinhas de madeira? Dentro tinha escovo, pano, a graxinha preta, vermelha. E, olha o engraxate! Chegava perto da gente, via que a gente estava de sapato. Quer engraxar aí? Vai engraxar aí? Quantos meninos já não perguntou para mim isso aí? E eles ganhavam aquele dinheirinho, né, na época, engraxando o sapato, né, das pessoas. Aí já sentava ali, né, quem queria engraxar, já põe o pé ali, e ele com o pano lá, passava a graxa, dava o lustre, depois batia assim, que era para trocar de pé. Aí colocava o outro pé, aí ele engraxava, depois dava lá uns trocadinhos, né, para ele. Muito legal, muito engraçado mesmo. Lembra quando encerava a casa, passava cera na casa? E o nome da cera era parquetina, cera parquetina. Usei muito isso aí. A graxa nuguete, né? Preta, marrom. Existe até hoje, se não me engano, a graxa nuguete. A brilhantina, né? Que passava no cabelo para deixar o cabelo brilhando, lisinho. Eu sou daquela época, a época da brilhantina. Lembra da lamparina a querosene? Eu morava, né? Morei em muitas casas, né? Que não tinha eletricidade na época, né? Que era pouco naquela época que tinha luz elétrica em casa, né? Então a gente usava lamparina, comprava querosene, né? Na vendinha lá, enchia a lamparina de querosene, né, e acendia, né, o pavio em cima, ela ficava clareando a noite toda, né, até na hora de dormir. Lampião a gás também, né, eu usei muito isso também, lampião a gás, aquele lampião, né, que ele pendurava assim no meio da sala, assim, em cima, assim, clareava a sala toda. Nossa, que época legal, né, que época linda. Lembra da TV preta e branca? Nossa, a minha primeira TV, eu lembro até hoje que meu pai comprou, era preta e branca. A gente assistia muitos filmes do Tarzan naquela época, em preto e branco. Nossa, quando chegou essa TV em casa, foi a maior alegria. Aquela TV grandona, caixa de madeira, pesada. A ver, dependendo do tamanho, precisava de 2 homens para carregar, né? De tubo. Também, né? TV de válvulas, caixa de madeira, rádio também, né? A gente usava muito rádio naquela época, né? Aqueles rádios, tinha pequeno, tinha portátil, tinha grande também, né? Caixa de madeira, aqueles botões lá que a gente sintonizava as estações, ouvia muita música sertaneja à noite. Ligava, tinha programa ao vivo também, né, sertanejo, aqueles cantores. Eu lembro até hoje, Tonico Tinoco cantava ao vivo, Pirapó e Cambará, Jacó e Jacozinho,
aquelas músicas antigas, né? Tudo eles iam ao vivo cantar na rádio. A gente gostava muito, assistia muito. E lembra do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça? Os pais da gente botavam medo na gente naquela época, né? Dizendo que existia tudo isso aí. Não sei se é verdade, né? Muita gente diz que viu já naquela época, né? Saci Pererê, viu lobisomem, Mula Sem Cabeça. Falar em lobisomem, nós estamos na quaresma, né? O lobisomem ele costuma aparecer muito na quaresma. Aquele bicho enorme, diz que é homem, né? Pessoas assim que se transformam em lobisomem, né? Diz, né? Não sei, eu não vou falar, né, se é verdade ou não. Assim diz a lenda, né? E eu tinha muito medo naquela época de lobisomem. Na época da quaresma ninguém saía à noite, não. Às vezes os cachorros latiam, a gente fechava a porta com medo. É muito engraçado mesmo. Lembra daquela balança Felizola que tinha assim em cima do balcão das mercearias? Tudo que a gente comprava era pesado ali, ó, na balança. Felizola, o nome era Felizola. A gente comprava arroz, feijão, milho, fubá, tudo a granel, né? Tudo assim, ó. Tinha aquelas caixotes de madeira lá, o arroz era solto, o feijão era solto, então eles pegavam aqueles pacotes de papel, né? Dependendo do litro, 1 quilo, 2 quilos, o tamanho do pacote, colocava ali e ia enchendo, né? Com uma pazinha, né? Ia enchendo, e lá o ponteiro ia, a hora que dava no 1 era 1 quilo, 2 tinha até 10 quilos, né? Aí 2 era 2 quilos, ele ia pondo ali, depois fechava e amarrava com barbante, a gente levava para casa, comprava tudo assim, ó. Muito lindo, viu? Lembra do fumo de corda? Muita gente fumava naquela época, né? Fumo de corda, meu pai mesmo fumou, né? Comprava aqueles rolo assim, ia lá no depósito, né? Dos secos e molhados, que vendia secos e molhados, né? Era o nome. Mercearia Secos e Molhados. E então, né? E tinha tudo aquilo ali. Cortava aqueles fumos, punhava, fazia aquele cigarro de palha e fumava, né? O cachimbo também era muito usado. Cigarro feito de palha de milho. Suspensol, lembra do suspensol? A gente usava aquele suspensol assim para segurar a calça, não era cinta não. Era um suspensol, né? Eu usei muito aquilo também, nossa. Quichute. A gente usava muito quichute naquela época, né? Era um tipo de calçado. Sandálias alpargata, né? Usei muita alpargatas, roda, né? Também. Tamanco, lembra do tamanco? Um tamanco era um chinelo, né? Feito de madeira. A sola era madeira, né? Fazia aquele barulho quando andava, era clec, 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 clec. E em cima assim, né? Era de couro, né? Pregado assim dos lados. Nossa, hoje nem existe mais tamanco, mas existiu, gente. Existia o chinelo feito de madeira. Para quem não sabe, né? Existiu sim. E telenovela, a gente assistia, né? Telenovela na rádio, né? Porque quase não tinha na televisão, né? Estava iniciando a televisão, né? Em preto e branco. Então a gente assistia muita novela, né? Eu não, né? Eu lembro que muita gente assistia novela, telenovela pela rádio, né? Ouvindo Jerônimo, essas novelas de antigamente, né? A vitrola, lembra das vitrolas? Ainda existe vitrola, mas é mais moderna. Antigamente existia aquelas vitrolas, né, com megafone assim, tinha que dar corda, né, para colocar o disco. Não era força, né, e nem a pilha. Algumas era a pilha, né, mas algumas era na manivela mesmo. A hora que enchia, né, a corda da manivela, aí colocava o disco ali para tocar. Aquele disco chiava mais do que tocava, né? E era lindo mesmo. Quando a gente ia dormir também, toda noite, né? Eu e meus irmãos, minhas irmãs, né? Bença pai, bença mãe.
E Deus te abençoe, meu filho. A gente tinha essa mania de dar benção para os pais e para a mãe todo dia na hora de dormir, gente. Lembra do dinheiro antigo? Muita gente não lembra, só lembra do real de hoje, né? Mas existiu sim outros tipos de dinheiro antigamente, né? Era mais moeda do que dinheiro de papel, né? Do cruzeiro, lembra do cruzeiro? Lembra do cruzado? Lembra do réis? Eu sou do tempo do réis, 10 réis, 200 réis, 300 réis. Quem tinha 1.000 réis naquela época era rico, meu. Porque, olha, naquela época existia aquelas moedonas assim, ó, réis. Ia lá, comprava bala, com aquele dinheiro lá, né, aquelas moedas, réis. É muito legal mesmo, gente. Lembra também do bondinho jardineiro, do bonde? Antigamente tinha muitos bondes, né? A gente andava de bondinho na cidade, né? Quem morava na cidade, né? E lembra do relógio Cuco também? Aquele relógio na parede lá, ó, ficava balançando assim embaixo, assim, num espelhinho assim, ó. Aquela rodinha assim, com um fio dentro, não lembro direito, né? Mas era o nome do relógio era Cuco. De hora em hora ele batia. Se fosse 10 horas, era 10 badaladas, meio-dia era 12 badaladas, e assim por diante, né? E tinha o relógio Cuco, tinha aquele passarinho que de hora em hora ele saía para fora e falava cucô, cucô, cucô. Hoje ainda existe, né, esse tipo de relógio, mas é relíquia. Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais, né? Muito legal mesmo. E vamos terminando aqui, tem mais aqui. Lembra do leite ninho? Naquela época existia muito esse leite ninho. O melhor leite, né, que existe. Hoje em dia existe outro tipo de leite, mas não é igual o leite ninho. O leite ninho era receitado para as crianças, né, pelos médicos, como o melhor leite, né, que existiu e ainda existe, né, não sei não se existe leite ninho ainda. Lembra do ferro de passar roupa? Antigamente é aqueles ferros pesados de ferro, né? Que a gente abria assim por cima assim, colocava carvão e acendia, né? Tocava fogo, álcool ali, a hora que o carvão pegava fogo no carvão, esquentava o ferro, aí minha mãe passava a roupa com aquele ferro lá. Ferro movido a brasa, a carvão. Também, né? Lembra do fiado? A gente ia naquelas vendinhas, né? Que tinha próximo da onde a gente morava, no interior, no sítio. A gente levava uma caderneta, né? E lá também o dono do mercadinho tinha sua caderneta também. A gente comprava tudo fiado, né? Pagava no final do mês, né? Quando eu recebia aquele dinheirinho, né? A gente ia lá e pagava, né? Todo mundo era honesto mesmo. Eles vendiam, né? E todo mundo pagava. E direitinho. Então a gente ia lá, comprava 1 quilo de farinha, 1 quilo de uma rapadura, 1 quilo de fubá, 1 quilo de arroz. Aí antes de sair falava, marca, é para marcar. Aí ele pegava lá a caderneta, via o nome da gente, que já estava lá, né? Aí marcava lá, né? Fulano de tal, 1 quilo de arroz, tantos. Aí ia marcando, e a gente também ia controlando aqui, marcando na cadernetinha da gente também. Ele tinha uma, a gente tinha outra caderneta. Ia marcando, marcando, marcando. Chegava no final do mês, a gente ia lá com o dinheiro, né? Naquela época a gente era honesto, né? Existia gente honesta. Com o dinheiro, falava, ó, eu vim acertar minha conta aí. Aí ele somava tudo aquilo lá durante o mês, né? Foi comprado, sem pagar, fiado. Aí deu tanto. Aí a gente liquidava, pagava direitinho, aí começava a nova etapa de fiado. Todo dia a gente ia lá, meu pai e minha mãe iam lá, ou mandava a gente ir lá, né, comprar as coisas que ficavam faltando, sal, farinha de mandioca, essas coisas assim. E
levava a cadernetinha, né? Ele marcava na dele e marcava na da gente, né? Aí já vinha embora com aquela mercadoriazinha. E para terminar aqui, eu quero contar um caso aqui muito engraçado, muito interessante. Lembra da cegonha? Muita gente não sabe nem o que é cegonha, nem sei se existe, se é verdade. Cegonha, meu pai, né, enganava a gente, falava que quando a criança nascia, né, quando nascia um irmãozinho da gente, falava, a cegonha chegou, a cegonha veio trazer uma criancinha para nós. Cegonha é um passarinho grande que levava a criancinha, né, dentro de um saquinho plástico, no bico assim, e levava para a mãe, né, que ganhava a criança. Aí o pai da gente, né, enganava a gente, falava que era a cegonha que trouxe a criança. E a gente acreditava, hein? Pior que a gente acreditava naquela época, que era a cegonha que trazia a criança que nascia, né? Aí tinha, né, aquela festa, né? Matava frango, comia frango, tinha aquela festinha em casa quando nascia uma criança, né? Em qualquer casa, né? Também eu lembro sempre, né, que matava frango, vinha uma pessoa ajudar na cozinha, porque a mãe da gente não podia, né, fazer as coisas. Então, vinha a vizinha ajudar, né, matar frango, fazer aquela comida boa. Meu, e tem muitas coisas que eu não me lembro, viu? Que aconteceu naquela época. Espero que vocês tenham gostado de saber que tudo isso aconteceu. Eu vivi essa época, tá, gente? Que saudade, viu? Que saudade dessa época, que hoje não existe mais. Muita saudade. Comente embaixo aí o que vocês acharam, tá, gente? De tudo isso que eu contei, que foi a realidade de 60 anos atrás. Muito tempo, né? Muitos anos. Vocês aí que têm até 20 e poucos anos, não lembra disso aí. Mas quem tem seus 70, 80 anos, lembra muito bem. E pode confirmar o que eu estou dizendo aqui, que é tudo verdade, viu? Abraço, fique com Deus e um ótimo dia para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aqui no meu canal, tá, gente? É Nilson Isaías Papinho Oficial. E o outro canal, o segundo, é Nilson Isaías Kids. Nilson Isaías Kids. Ok, gente? Abraço, beijo e fique com Deus.